Tô Teste, bem? Tá, teste. tá Tá me funcionando? ouvindo? Bom? Tá bom. Todos? Samuel, fala aí, eu acho que o seu tá Teste. baixo. Teste, som. Não, tá bom. Partiu? Fala galera, estamos aqui mais uma semana pra gravar mais um arquivo. Desculpa. Olha quem voltou! Nossa, mas você falou como se eu Diferente. tivesse ficado um mês fora. A diferença da semana a passada é que essa introdução foi direta, Fala sem, mais que eu vou. sem interromperem. Sem interrompimentos. A gente sentiu falta. Sentiram falta, Elis? Obrigado. Pelo menos Elis, né? Ouve o episódio da semana passada, você vai ver se ela sentiu falta mesmo. Ah, Você acha que a gente não zoa você quando você não tá aqui também? Eu sei, eu ouço. Muito bem. Então, estamos aqui mais uma semana, eu sou o Danilo, estamos com o Samuel, Ô, galera. com o Satoshi Opa! e com a Elis. oi. E hoje, na verdade eu falei errado, né? O quê? Eu sou o Danilo, estamos com o Satoshi, com a Elis e um ilustre convidado, Ah, obrigado. A parte que me toca. o Samuel. Hoje eu vou falar umas bobeiras sobre mim, né? Meu dia hoje. Valendo. Ser estrela. É, Só lembrando que tá dando continuidade à série de 4, então hoje a gente tá no 3º. Cada um tá falando um pouco sobre a sua atuação, né? E sobre, enfim, o início da coisa, as influências e em que pé que nós estamos hoje, né? Cara, você é o convidado, você não tem que ficar presente. Ai, é verdade. mas ele é um cara. convidado Mas eu sou convidado barra Ilustre. ilustre. entrevistador também. Mas enfim, a gente vai falar aqui rapidamente sobre a nossa trajetória, né? E assim, basicamente a gente tem a mesma. Acho que os quatro aqui atuamos assim numa vertente um tanto quanto parecida, né? Talvez com um pouco exceção aí da Elis, que foi mais para o lado do paisagismo e tal. Muda mais o formato É. que cada um atua e mais na mesma área, né? Mas eu acho que eu me assemelho um pouco mais com o Danilo e com o Satoshi no que diz respeito a uma forma mais tradicional. Aí eu coloco um asterisco no Satoshi, né? Ele não tem um formato tão tradicional, mas enfim, eu acho que eu me enquadro nessa forma mais tradicional de fazer arquitetura, que é o escritório de projetos, né? E isso depois se estendendo ali a execução e construção. Inclusive a gente dos não mesmos. falou o tema, né? Por que você é o convidado de hoje? Qual que é o tema? O tema hoje é arquitetura e construção. Não é a revista, não. Eu fui meio, É, né? eu fui meio sem criatividade. Né? Mas é que é um tema muito simples, mas eu acho que ele representa bem assim, a minha atuação, né? No caso do escritório que eu atuo, eu acho que não tem muito como fugir disso. Bom, eu vou começar meio que do começo, assim, quando... Eu nasci. Onde foi, um pouco depois, passado alguns anos, né? Nessa parte de como você caiu na arquitetura, a gente já... Já que você mas desenhava já- Batman. Já tem uma... Nossa, você lembra disso aí? Oh, claro. Mas eu acho que ali na faculdade, quando a gente estava na faculdade, eu já tinha um desejo de ter um escritório próprio, né? Sei lá, pensava nisso daí por algum motivo. E quando eu estava no 5º ou 6º semestre, eu comecei a atuar no escritório de arquitetura, que é do Afonso Rizzi. Ele ainda está atuando aí, um dos melhores arquitetos que eu já tive o prazer de conhecer, né? E ele tinha um escritório próprio, tem ainda, né? E fazia trabalhos autorais ali e não executava, né? Ele só fazia projetos. E eu comecei a trabalhar ali, foi o meu primeiro estágio, e foi o único estágio que eu tive, na verdade. E aquilo eu acredito que aquilo ali me marcou muito, de uma certa forma, né? Porque Quem quiser relembrar, tem um episódio sobre estagiário na temporada piloto. lá tem Samuel vários fala momentos bastante. dessa época aí, é verdade. E ali aquilo me marcou muito, né? Me fez ter uma visão. Na verdade, eu já gostava dessa ideia do projeto e de ter um escritório que fizesse projeto. Eu já gostava muito disso. Quando eu fui trabalhar ali com ele, aquilo parece que se acentuou mais, né? Solidificou mais, assim. E é claro que tem coisas que a gente vai vendo que talvez eu não gostaria, mudar isso aqui, mudar aquilo ali. Mas inicialmente, quando você está na faculdade, você faz um planejamento para quando você for sair, ou eu quero ter um escritório, ou eu quero trabalhar numa construtora, ou eu quero trabalhar não sei onde, e o meu planejamento era esse. Então, mesmo enxergando problemas ou possíveis dificuldades ali, a minha ideia era ter um escritório próprio. E eu nunca pensei em ter um sócio ou não ter, não sabia disso. A minha ideia era sair da faculdade e começar a fazer projetos e tal.
Mas é claro que a gente sabe que a realidade fora da faculdade é outra, né? Ninguém sai de lá fazendo. Quer dizer, ninguém é um exagero. Mas a maioria dos meus colegas e dos alunos ali não sai fazendo uma casa, né? Então você começa com o banheiro da tia, a reforminha do não sei do que e tal. E foi por aí que eu comecei a buscar esse caminho, né? Eu acho que eu estava no penúltimo semestre e eu já conhecia o Felipe, que hoje é o meu sócio, né? É isso que eu ia perguntar. Vocês se conheceram no estágio, Foi, então, né? ele estudava, ele era do Mackenzie também, ele namorava uma colega minha de Sim. turma, e aí a gente acabou tendo contato, eu lembro que ele voltou de um intercâmbio e caiu na mesma turma que eu, enfim, eu tive lá, comecei a conversar com ele, por algum motivo, Coisa de azar mesmo, assim. coisa de, uma infelicidade, na vida, né? Pra quem não lembra, o Felipe participou do episódio sobre bicicleta. Na Então, temporada passada, é. exato. É isso aí, quem quiser ouvir a voz dele lá, ele tá falando um bobeira. E aí, por exemplo, o Dadá estudava comigo nessa época, né? A gente andava muito próximos ali. eu também estudava com você. A Elis também, claro. Jamais esquecendo de você, Elis. Ah, Só o também. Satoshi que não. Não. Não, Satoshi, quando a gente entrou, ele já tava há 10 anos formado. Ô, louco. Ele já tava fazendo projeto com o Rashid. É que ele é garoto prodígio, ele entrou cedo na Satoshi faculdade. É orientado a treta. Eu né? conheci um cara que saiu no período que eu entrei, que é o Gustavo Hanum. Ah, tá. Ele saiu, se formou e eu entrei logo em seguida. Depois que a gente foi ver as datas lá, ele foi bem nessa transição Que ele participou do episódio de de mercado imobiliário, né? Da temporada 1, se eu não me engano. Dois. 1 ou 2. Por aí. É, não lembro. Muito bem. Não, eu até citei eles, o Dadá, porque a gente acho que a faculdade inteira, né? A gente participou da mesma turma de projeto, né? É, no finalzinho que deu uma Teve, mexida. então a gente vivia muito junto ali fora da faculdade também, mas enfim. O fato é que, quando o Felipe apareceu ali, comecei a conversar com ele e tal, os meus amigos, a maioria deles já tinham estágio, né? Acho que o Danilo trabalhava no famigerado estágio de... Como é que era? Cada mês que você passava tinha que ter aumentado 10 centavos a hora. É, Que até é ele um momento decidir que- que parou. Porque eu já recebia muito, entendeu? Então ele falava, não, agora eu vou dar uma contida nos gastos, vou pagar só R$4,50 a hora pra esse menino. Eu lembro que a gente tirava... Maluco, R$4,50 a hora, velho. É tipo um sacaneava o passe. É Dadá. escravo, é É um Não, escravo. mas vamos lá. Nessa época não tinha essa inflação de hoje. Não, o passe era R$2,30. A gente tá falando o quê? 10 anos atrás? Não. É, por aí. Será? Mas Mas É? se formou faz 8? A gente É se formou em verdade. 12, né? Faz mais de 10 anos. Não faz 8 que a gente formou. A gente formou em 2012. 11, 11. nós nos 11. formamos. Bom, que seja 11, 8 anos. 8 8 anos, anos. mais metadinha ali, uns 2 anos e meio. Não, é isso aí, É, 10. tá certo. 10 10, aninhos. 10. Então, e meus amigos... Na todos época o trabalhavam. Big Mac custava 8. Nossa, o nem a número. pau, não era isso. O número. O número. Não, que você é É, doido. 10 conto. Não era, não. Eu acho que já era mais, já. Eu já não comia mais, né? Eu lembro quando o Mac era. O número era 4,50. Nossa, Dani. E a casquinha era 1. Dólares, né? Era 80 centavos. 70 centavos. 70 uma- Vocês estão falando de dólares, né? Não, de Reais, reais. Bom, muito bem. Meus Vamos amigos pro todos- que interessa. Os meus amigos todos estavam trabalhando ali, já em algum estágio, e aí surgiu uma vaga lá no meu escritório, né? No escritório do Afonso, que eu trabalhava. Precisava de uma pessoa para compor lá, que a gente estava com um projeto muito grande, que era de uma restauração de um edifício antigo lá em Bragança Paulista. Inclusive, esse projeto é um projeto tão legal. Eu nem sei que pé que tá. Vou dar uma procurada depois. Vou até ligar pro Afonso para saber lá. É um projeto que a gente desenvolveu lá muito legal. Um edifício antigo, do começo do século, sabe, 1900 e alguma coisinha. E era um teatro. E depois aquilo abandonou o uso de teatro, virou uma... Enfim, o fato é que o prédio estava abandonado e o Afonso pegou aquele projeto para restaurar e virar um centro cultural, um espaço para danças e tal. Projeto muito legal. Um edifício tombado, né? Então manteve toda a casca e tal. Era um projeto enorme, então só eu desenhava com o Afonso aquilo ali. E chegou num momento que precisava de ter mais alguém para fazer, inclusive uns 3Ds, o Felipe fazia isso. E aí eu chamei ele, né? Falei, tem uma vaga lá e tal, se quiser. Aí ele foi, pegou a vaga, começou a trabalhar e ficou eu, o Felipe e o Afonso, né? A gente ficou nessa daí até... Isso era no meio da faculdade, a gente ficou até o fim da faculdade, né? O Felipe ficou 1 ano, eu já estava lá uns 3 anos, mais ou menos. E a partir dali eu comecei a ter uma convivência com o Felipe maior, né? E aí é que surge o primeiro Aí deu trabalho. match. Aí deu match, é. Aí surgiu o primeiro trabalho, eles. Foi alguma... O primeiro de todos mesmo, acho que foi ele que veio, mas não deu nada. A gente não
recebeu nada, era uma casa de alguém, fez um estudo lá e acabou. Logo em seguida, tinha uma amiga minha que já tinha se formado no Mackenzie, não em arquitetura, se formou em letras, a Thaís Boletti, ela mora hoje em Chicago. E ela estava noiva, ia se casar com o Enio, inclusive. E aí ele falou, eu tô com um apartamento lá na Lapa, queria que vocês... Né? E a gente estava se formando ainda. Eu falei, vamos embora. Aí o Felipe estava lá comigo trabalhando, pela facilidade de ter ele ali próximo, né? Cara, vamos desenvolver o projeto junto aqui. E a gente faz aqui um pouco do Afonso, um pouco do projeto, e vai dar certo. E aí surgiu esse primeiro projeto, ou seja, ali surgiu... O Afonso está sabendo disso agora, que você fazia um projeto por fora enquanto vocês estavam lá. Pior que não, na verdade, ele sempre falou com o Afonso, inclusive esperando dele sempre uma ajuda. Pitaco, exatamente. E ele sempre deu essa abertura pra gente, ele é um professor, né? Ele é um arquiteto por formação e também por excelência, mas ele é assim, fundamentalmente um professor, ele tem uma didática assim impressionante. E ele adorava ensinar, falar e mostrar pra gente, então a gente tinha uma liberdade muito grande de mostrar as coisas e falar com ele ali, né? E aí, tudo isso, essa história toda que eu tô contando pra chegar onde é a Cauí, é porque esse amor pelo projeto eu acho que veio daí, né? Então ele é um cara que muito minucioso, muito cuidadoso com a forma, né? Com a funcionalidade do projeto. Ensinava a gente ali nos detalhes e a gente incorporou isso, eu e o Felipe, né? Então nesse primeiro projeto que a gente fez, que foi uma reforma de um apartamento lá na Lapa, a gente fez o projeto e tocamos a obra, né? E contratamos um empreiteiro. Eu lembro até hoje, foi uma alegria, né, meu? Fechamos a obra. Era uma obra pequena, sei lá, de 60 mil reais, 70 mil reais. E a gente, nossa, é uma fortuna. Nós ganhamos 4 mil. Um negócio que hoje é impensável, né? Mas estrutura, né? Deve ser o quê? Era nós dois, sei lá. Quase 10 anos atrás, mano. Era outra grana. Né? A gente ganhava um pouquinho de estágio e esse dinheiro que entrou, foi muito bom, assim, ficou mal feliz. Esse foi o primeiro projeto. Logo em seguida surgiu um outro projeto que era de um conhecido meu do Mackenzie, trabalhava dentro do Mackenzie. Tinha um apartamento ali na Maria Antônia, um apartamento muito legal. Em cima do Sorro, sabe onde é o Sorro ali? Aquela edifício que tem lá, né? Tinha um flatzinho lá em cima, se eu não me engano, 17º andar. Bem pequeno, mas muito legalzinho. Reformamos também, ficou super legal. Daí, a partir daí, começaram a aparecer coisinhas, né? E aí a gente o Afonso, ocasionalmente, nesse período, estava com pouco projeto. E aí a gente resolveu assumir a responsabilidade de realmente se virar sozinho, né? E aí pedimos baixa lá do Afonso, aos poucos, né? Fomos saindo ali gradativamente para não ocorrer uma cisão muito grande. E saímos, enfim, aí começou a Cauí, né? A gente inicialmente não tinha esse nome de Cauí, mas... Que vem do sobrenome, que vem né? É a junção das duas primeiras letras do nosso sobrenome, né? O Felipe eu sou Cabreira, então CA. O Felipe é o Inandi, WY. Então ficou Cauí. No começo era Cavi, Kauai, não falava um monte de Ainda tem gente que fala Cavi, Mas aí a gente falou Cauí e virou, né? E sempre foi Cauí Arquitetura, porque a gente sempre focou em projetos de arquitetura, né? Mas hoje a nossa atuação já amplificou um pouco mais, a gente já tem outros interesses, e é disso que eu vou falar um pouco hoje. Agora aqui. Tem Cauí Psicologia, né? Tem Cauí Ensino, tem Cauí Autos, né? Que é uma outra vertente de carro velho que a gente vê. Enfim. Mas o fato é que esse começo na arquitetura lá, de fazer projetos e tal, vai ensinando pra gente ali qual é que é o caminho. Porque, assim, a gente sai da faculdade, aquela história toda, e trabalhou aqui, trabalhou ali, você tem uma coisa na cabeça. Chega na hora do vamos ver, isso pode mudar, você vê que tem dificuldades. Você vê que até aquilo não é efetivamente o que você queria, né? A gente pode... Eu, pelo menos, me permitia essa mudança de trajetória lá no começo. Eu nem considero que a gente está tão à frente ainda assim. Eu ainda acho que eu estou ainda no começo, né? Então a gente ainda tem chance de eventualmente pivotar, como se diz aí na linguagem empresarial. Startupeira. Startupeira, perfeito. Então começamos ali com a Cauí, fazendo projetos, e aí a gente fez um projeto de uma casa, que inclusive o Dadá participou também desse projeto, é autor com a gente, né? Então era eu, Felipe, representando a Cauí, o Danilo e uma outra arquiteta amiga nossa, a Carol. Então a gente foram esses 3 escritórios, vamos dizer assim, que participaram desse grande projeto. Foi o projeto o primeiro que a gente fez ali, legal, né? Um projeto de uma casa. E era uma casa muito legal, a gente teve uma liberdade do cliente assim muito boa para fazer. Ele apostou na gente, né? Era recém-formado. Antes disso, eu e o Felipe tinha feito 2 apartamentos, 3 talvez, né?
só trazendo a bagagem do Afonso, que lá tinha feito, sei lá, umas 10 casas lá no projeto. Como era só eu e ele, então eu participava profundamente da elaboração de um projeto, né? Tanto de arquitetura e depois falar com os complementares, estrutura e tal. Então eu tinha um know-how bom daquilo. E ele também, o Dadá também trabalhou no escritório que fazia isso, a própria Carol. A casa chegou, o cliente da casa chegou como? O cliente da casa, ele era o pai dessa amiga nossa que participou do projeto com a gente, a Carol, né? E a gente era amigo em comum, quer dizer, ainda somos amigos em comum, né? E a gente frequentava a casa dela em feriados, enfim, era uma casa em São Carlos, uma casa que já existia lá, muito legal, a gente ia lá desde o primeiro semestre, sempre passeava lá, uma casona muito legal, a gente adorava ir pra lá. E aí, o que aconteceu? O pai dela comprou um terreno vizinho, né? Inclusive comprou e falava pra gente quando a gente ia lá, né, e tal. Ele falava, ó, comprei o terreno aí, vamos ver qual é que é. A gente quer ampliar, porque era de lá. A casa em si era grande, mas tinha uma piscina pequena, uma área de churrasqueira pequena, e ele queria ampliar pra fazer os eventos de final de ano. E já aproveitar pra não ter vizinho ali também, incorporou a esquina, né? E aí, em determinado dia lá, a Carol chamou a gente e falou, ó, meu pai tá querendo construir, tá querendo apostar na gente aí, vamos ver qual é que é. Vocês topam e tal, e a gente, putz, mó feliz, né? Vambora. E aí fizemos o projeto da casa a 8 mãos, né? Fizemos o projeto da casa, ficou bem legal. É claro que como a primeira casa, a gente teve alguns problemas ali de métodos construtivos, né? Algumas coisas que não ficaram 100%, mas a casa de maneira geral ficou ótima. Cara, mas eu acho que funciona até hoje super bem. Sendo o primeiro projeto, eu achei que ficou, mano, sensacional. Não, eu gostei, o pai da Carol ficou super feliz também. A casa tá lá, eles usam pra caramba, né? E aí o que eu digo de problemas construtivos é com a experiência que eu tenho hoje, por exemplo, tem coisas que eu teria revisto ali, que foram proposições de projeto, poderia ter pensado, putz, aqui é um lugar muito quente, quando chover vai e tal. Mas a construtora que a fez lá também poderia ter dado um feedback pra gente nesse aspecto, né? Algumas coisinhas lá eles deixaram a desejar. Mas eu acho que a gente sabia também as nossas deficiências nesse projeto e a gente correu atrás de profissionais bons pra suprir, né? Então, tipo, a parte de estrutural, a gente encontrou um cara muito bom que foi lá e, mano, seguiu o nosso projeto e deu os toques, tipo, e não tratou a gente como moleque, sabe? Porque eu acho que dependendo do profissional, poderia, tipo, falar, não, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo, sabe? O cara deu puta liberdade e aceitou bastante o que a gente propunha. O cara de projeto de elétrica, de hidráulica também. Então a gente sabia onde a gente não tinha tanta experiência e correu atrás de profissional que ia suprir essa falta, né? Então acho que a gente mandou bem nesse sentido. Então, esse foi o nosso primeiro grande projeto, assim, né? Que a Cauí tem, e juntamente com eles, mas a gente coloca isso no nosso portfólio e tal. Enfim, começou daí uma ideia de ter um escritório mesmo, né? Eu e o Felipe já estávamos até decididos nisso. Inclusive, o nosso espaço de trabalho, que a gente trabalhou em cima desse projeto, foi já o que viria a ser a Cauí, né? E que inicialmente era só, a gente tinha 2 portas mesmo, porta de madeira, e 4 cavaletes, né? Que eram o nosso escritório naquela ocasião. E aí ficava eu e o Felipe de um lado, a Carol e o Dadá do outro, cada um com seu computador, e ali a gente ia discutindo e tomando as decisões, né? Enfim, apesar das dificuldades que a gente teve de algumas poucas dificuldades de convivência, né? Porque é sempre muito, muito intenso. E eu acho que a gente teve um resultado muito... Eu acho não, tenho certeza. A gente teve um resultado bem positivo lá. Foi uma boa experiência, né? E aí cada um seguiu o seu rumo. Depois o Dadá fez algumas outras coisas com a gente. A Carol hoje trabalha no FGMF. E aí, enfim, a Cauí seguiu, né? E aí a gente começou a focar realmente em fazer projetos. Mas assim, nesse momento, essa casa quando veio era uma coisa meio tanto quanto atípica, assim, né? Porque foi uma amiga nossa, então eles acabaram trazendo esse projeto. Mas como a gente não tinha muito contato com pessoas que como é que eu posso dizer assim, desse meio de construção de casas e tal, o que aparecia muito, né, que eu acho que é natural, são reformas de apartamento. É o que tinha muito. Então um amigo vai casar, comprar um apartamento lá e precisa reformar. Vamos lá. A tia de fulano precisa dar um grau na casa. E essas coisas. E aí a gente começou a atuar efetivamente em projetos de arquitetura e vendo que a remuneração do projeto efetivamente era relativamente baixa, né? Aí a gente começou a se aventurar a executar as nossas obras. Fato que não ocorreu com a casa, né? A casa a gente contratou uma construtora, a gente só acompanhou. Mas aí nesse momento a gente percebeu que acho que era legal ter uma
começar a executar mesmo, né? Como a gente podia e tal. Executar, você disse, montar a equipe, né? Chama a equipe do, sei lá, mestre de obra, de Isso. pintor, de A não sei gente, o quê. por exemplo, a gente fazia Eles um são orçamento. contratados para executar, independente Isso. de como eles terceirizam esse serviço. A gente fazia, por exemplo, uma reforma, a gente fazia um projeto de uma reforma de apartamento, entregava um projeto para o cliente procurava algumas empreiteiras, ou nem procurava e falava, vocês fazem? A gente faz. A gente fazia o orçamento, procurava todos os profissionais que a gente tinha contato, levava aquilo para o cliente, aí ele equalizava lá e chegava no ponto comum e executava a coisa, né? Então a gente gerenciava meio que a obra, trazia todos os fornecedores, e isso evoluiu, e até o que chegou no dia de hoje. Atualmente a Cauí é um escritório de projetos de arquitetura e é uma construtora também, então a gente executa projetos para outros arquitetos, tanto também como executamos os nossos projetos, né? Então isso foi um desenvolvimento que a gente fez ao longo desses anos, e que essa coisa da construtora foi uma coisa que a gente viu que tinha um mercado legal para a gente atuar, e fundamentalmente porque os arquitetos de maneira geral sofrem muito com isso, né? Porque existe ali aquela barreira entre a parte da criação do projeto, o desenvolvimento dele, né, e o conhecimento profundo sobre o que está ali, e a partir dali alguém que vai executar, que esse alguém não necessariamente tem o conhecimento e tem a visão do projeto como tem um arquiteto, né? Normalmente não tem. É o engenheiro, ele tem uma visão mais técnica, uma visão mais pragmática, mais racional da coisa, né? E por esse motivo... Quando tem o engenheiro, né? Isso, quando tem. E por esse motivo, isso, de novo, eu até gosto de salientar, isso que eu estou falando agora é uma experiência muito particular e que a gente sentiu que isso era uma coisa muito recorrente, né? Aí vocês aqui da mesa podem até discordar ou podem dar a experiência de vocês com relação a isso, se for diferente, né? Mas assim, a gente sentia que existia uma certa barreira ali, né? Quando o arquiteto levava o projeto para uma construtora executar, e na hora da execução sempre tinha alguns problemas, e porque não existia uma comunicação, e putz, mas como é que você deixou passar isso? É uma coisa simples, que um arquiteto enxerga, mas a construtora, por ser uma coisa muito maior, passou e tal. E claro, não desfazendo das construtoras, pelo contrário, a gente hoje está querendo ser uma, né? Mas a gente tentou fazer o trabalho de uma construtora incorporando ou tentando colocar argamassa nesses pequenos buracos que a gente sentia que sempre tinha com a gente, pelo menos, né? Então, hoje a Cauí Arquitetura trabalha com projetos, como eu já disse, e trabalha com construção, e a gente executa as nossas obras de outros arquitetos. Então a gente desenvolveu um processo todo de gestão, um processo todo de financeiro, inclusive, né? A gente gere tanto todos os processos que estão dentro da obra, todos os processos que estão fora da obra, dentro aqui do escritório, e dentro da obra tem um escritório remoto lá. E aí isso a gente consegue dar uma tranquilidade muito maior para o cliente, a gente consegue fazer com que ele tenha a visibilidade do todo, né? Então, por exemplo, financeiramente falando, existe uma equipe destinada a isso, a cada obra. Então, existe um controle muito burocrático de tudo isso, né? E tem que ser burocrático mesmo. Quando a gente mexe com o dinheiro dos outros, e não são quantias pequenas, né? A gente não está falando de 1.000, 2.000, 3.000 reais, a gente está falando de 100, 200, né? Eventualmente uma obra muito maior, 1 milhão de reais. Então tem que ter um cuidado muito grande para que o dinheiro não escape, né? Escape não no sentido de roubar, mas você perdeu o controle do gasto, né? E aí a gente desenvolveu esse sistema baseado nessa necessidade, na nossa necessidade, o que a gente não conseguia terceirizar. O que os outros não ofereciam pra gente. Putz, mano, isso é uma coisa. A gente está penando aqui com o cliente, com a relação com o cliente, porque a construtora não oferece isso, né? Ou não está fazendo mal, está fazendo precariamente, né? E a gente, obviamente, ainda estamos num processo de aprimoramento disso. Mas eu creio que a gente já evoluiu bastante naquela época, né? E isso tem dado certo, A gente tem executado obra principalmente para outros arquitetos, né? E a gente vai sempre com essa visão, mostrando para eles que é uma construtora de arquitetos, com uma visão de arquitetos, embora tenha engenheiros na nossa equipe, que a gente precisa dessa visão deles, precisa dessa mão deles, né? Uma coisa mais, como eu falei, já mais rígida, mais burocrática, mais racional ali. Mas a gente tem essa visão, fundamentalmente, essa visão de arquitetura, e que a gente busca ao máximo manter a qualidade do projeto e atentando a detalhes, a coisas que na nossa vida como arquiteto já passou muitas vezes quando a gente executou com outras construtoras, né? E principalmente, eu acho que uma coisa legal de dizer também,
e isso também pelo fato de sermos arquitetos, a gente consegue, obviamente, com muito cuidado e com muito primor ali, pontuar questões sobre o projeto e aprimorar isso e dar soluções, eventualmente, para o projeto do arquiteto que podem ser melhoradas no processo, né? E é claro, sempre com muito cuidado, e se houver essa abertura, a gente fala, isso aqui pode ser melhor, vai custar mais barato, vai dar o mesmo resultado. Porque agora a gente tem o controle do custo, o controle do prazo, o controle da mão de obra, e eu tenho a visão de projeto. Eu sou arquiteto, eu consigo enxergar aquilo de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso facilitou muito para a gente conseguir dar esse passo como construtora, né? E ao mesmo tempo mantendo ainda os projetos, a gente desenvolve os projetos que chegam para a gente, tanto de reforma quanto de construção e tal. Mas hoje a maioria dos serviços estão relacionados a construções desses outros arquitetos, ou é mais de vocês aqui da Cauí? Nesse momento, isso é muito assim, é muito volátil, Elisa. Depende muito enfim, não tem muito controle sobre isso, né? A gente está com muitos projetos, acaba que os nossos projetos eles ocupam mais a Cauí, a construtora, melhor dizendo. Mas isso vai da demanda. Por exemplo, nesse momento a gente está com a construtora está atuando mais em projetos de outros arquitetos. A gente terminou uma obra que era um projeto nosso e estamos atuando já em outros, já orçando para outros arquitetos que provavelmente vão virar obra também. Então, Mas vocês trabalham também separadamente. Vocês fazem só projeto. Por exemplo, um cliente procura para vocês para projeto. Vocês não fazem o pacote. Não fazem só o pacote completo. Só faço projeto se eu for fazer a obra. Não. Então, mesmo porque é como se a gente... Essa divisão, de novo, é uma coisa que a gente está trabalhando, porque isso é uma coisa muito nova. A gente está trabalhando nisso ainda, na questão do marketing, como a gente vai apresentar isso para os clientes, né? Mas a gente está desenvolvendo isso, realmente, essa parte de separar isso, né? Mas, efetivamente, na prática já é separado. Porque aí você acaba sendo mais transparente, falando, estou fazendo um projeto e te dou a liberdade para você fazer com quem você quiser. Na prática já é assim. Então, nenhum cliente que chega para mim querendo fazer um projeto de uma casa, de uma reforma, qualquer coisa, ele é obrigado a executar com a gente. Mesmo porque esse primeiro contato de um cara que quer fazer um projeto, ele nem sabe da construtora. Ocasionalmente ele nem sabe. Então, a gente faz o projeto, chega no final do projeto ou no meio do caminho, ele já está preocupado com quanto vai custar, quem vai fazer. Aí sim a gente se apresenta. Olha, a gente também executa. Vocês executam também, legal. Então, como é que funciona? Aí a gente explica. Bom, existe a construtora, que é assim, assado. Quando eu terminar o projeto, ou ali na etapa 7 de 10 do projeto, vamos dizer assim, 70% do caminho, eu consigo já começar a orçar e a construtora já começa a atuar aí no seu projeto, se você tiver esse interesse. Legal, faz esse orçamento para mim, eu tenho uma outra aqui que eu já estava buscando, vou fazer também, e por aí vai, né? A gente já teve clientes que pediram 3 orçamentos de construtoras diferentes, então a nossa e mais outras 2, é natural também. Então, a gente manda o nosso projeto para a construtora manda lá para ele, o orçamento direto, depois a gente encaminha o nosso, né? E é claro que, via de regra, numa situação como essa, a gente sempre tem um pouco de vantagem. Por quê? Porque o projeto a gente que desenvolveu, então eu tenho mais facilidade para poder modificar. Mas como é que as outras Mas as modificações são passadas para os outros também igualmente, né? Não há uma... Senão vira uma coisa desleal. Você não passa vamos tirar essa um mármore aqui no piso ali, você coloca um porcelanato. Aqui eu não estou demolindo, manda os caras lá que estão demolindo um monte. Não. Mas como é que as outras construtoras recebem isso, sendo que vocês fazem a mesma coisa? Natural. Na verdade, alguns clientes pedem essa concorrência, tem outros que não, né? Não, mas como é que a construtora recebe isso? Sabe? As outras construtoras... tipo, você fala, eu sou construtora Cauí, eu vou orçar com você. Aí você manda uma mensagem, fala, oi, eu sou a Cauí construtora, eu gostaria de orçar com vocês. Então, mas aí é que tá. Quem tá orçando lá é o meu cliente, é o escritório de arquitetura, não é a construtora, é o escritório de arquitetura, né? Então a gente tem um certo cuidado para não gerar esse conflito de interesses, entendeu? Porque quando você envia o seu projeto para uma construtora, é um escritório de arquitetura que está enviando, é um projeto que está indo para eles. Lá não tem preço, não tem nada. Da mesma maneira, eu pego o meu projeto e envio para a equipe de orçamento da construtora da Cauí. E aí eles orçam, cada um orça, pego todos os orçamentos, né, e envio para o cliente, ele
avalia qual que é melhor. Entendi. Então a construtora que recebe o orçamento é como se ele Recebe o projeto para fazer o ele orçamento, recebe o projeto de arquitetura. Ele Exatamente. não sabe que existe a construtora Cauí. Não, alguns até sabem, mas não há um problema com isso. Não há um conflito de interesse. Porque Não é a construtora que manda o projeto para outra construtora, é isso que ele está querendo dizer. É a arquitetura que está fazendo os orçamentos para execução. E aí é porque o cara, como construtora concorrente, sabendo que você fez projeto e você pode executar, ele sabe que se a concorrência for preço, com certeza você vai ganhar. Não, com certeza. A gente sabe que a gente trabalha com uma margem de segurança para não sair no prejuízo. Então, e aí a sua margem é mais segura do que a dele, que ele está pegando projeto de terceiro. Então, mas aí é que tá. Por exemplo, esse tipo de situação é uma situação incomum, né? Posso te dizer. Sim. Por exemplo, a gente tem um cliente em Jacareí que a gente fez o projeto e entregamos o projeto para ele e ele sabe que a gente executa. Ele falou: queria que vocês. Até teve um delay, inclusive. Aí ele falou: gostaria que vocês fizessem orçamento, né, pra gente. E como ele já estava com o projeto, ele falou: eu estou orçando com outras 2 construtoras aqui. Natural. Então ele pegou o projeto, mandou lá para as 2. A gente viu o nosso projeto, o nosso preço ficou no meio do caminho. Então tinha uma mais barata e outra mais cara. E aí é uma questão de ajuste. Por que a outra ficou mais barata? Porque ela atua lá em Jacareí. Por que a outra ficou mais cara? Porque tem uma equipe mais robusta, que é maior, tem um nome maior. E a gente ficou ali meio que no meio. Não ficamos nem tão barato, nem tão caro, e é um ajuste. E aí por aí vai. Aí o cliente... Mas é incomum isso. Normalmente uma reforma, por exemplo, de um apartamento, a gente faz um projeto, o cliente basta o nosso orçamento ali, a gente faz obviamente uma coisa muito aberta, muito ampla e muito clara, principalmente, né? E para que não tenha dúvidas, que o cara olha, entenda, eu preciso tirar isso aqui, eu preciso diminuir isso daqui. Por que isso aqui custa isso? Por que isso custa isso? E a gente tem o domínio do projeto e eu consigo falar para ele o que custa cada coisa, o quanto custa cada coisa, né? E o porquê. Mas esse diferencial que vocês meio que desenvolveram, né? Que vocês se colocam como diferencial de ter a equipe e de ter esse olhar. Isso também entra no custo, né? No custo no bom sentido. Sim, você está entregando algo e... É o valor. De uma certa maneira reflete. Por exemplo, como eu falei, isso é uma coisa até interessante que você falou, Elis. Muitos dos nossos amigos, até arquitetos, que procuram a gente para orçar, né? No começo acontecia isso, agora um pouco menos, mas ainda tem essa dúvida. Eu peguei o orçamento de vocês, ficou mais caro, muito mais caro do que o meu empreiteiro. Falei, então, vamos lá, você está comparando banana com maçã. Exatamente. A gente se propõe a fazer um trabalho de uma construtora. Então, o que significa isso? A gente vai gerenciar todo o processo da obra, todo o financeiro, enfim, explico tudo para ela, né? Mostro toda a questão, e aí a pessoa enxerga. É importantíssimo. É muito diferente de um empreiteiro, né? Um empreiteiro realmente basicamente, né, em termos gerais, é um cara que arregimenta a mão de obra e executa o que você desenhou ali. Ele não vai gerir seu financeiro, ele não vai tratar de coisas mais específicas com o seu cliente. Ou mesmo ter um profissional qualificado, seja um engenheiro ou arquiteto, que vai ter aquele, né? Porque tempo é dinheiro. Então, vocês estando na obra, exatamente. Então a gente bate muito nessa tecla. O seu comentário foi preciso, na verdade. Tempo é dinheiro nesse aspecto. Então a gente, por mais que tenha uma equipe maior e mais robusta e que custa mais caro, tanto dentro da obra como fora, isso vai impactar diretamente em custo. Por quê? Porque eu vou evitar muito retrabalho, eu vou ter um projeto seguido à risca que eu vou evitar muito mais desperdícios, né? Eu vou ter um cliente muito mais tranquilo porque ele vê as coisas acontecendo e ele tem respaldo, todas as perguntas dele são atendidas prontamente. Então esses detalhes todos fazem com que a coisa que aparentemente custa mais caro, no final das contas ela teve um preço, se não justo, mais em conta do que o cliente gastaria se for fazer com o empreiteiro sozinho. Porque demoraria mais, talvez tivesse mais custos se é um apartamento, você vai ter mais custos de aluguel, ou de condomínio, ou de coisas que no final esse atraso e esses problemas que pode gerar em obra acaba chegando no mesmo valor que vocês cobrariam. Isso sem a gente contabilizar problemas construtivos que podem ser feitos no processo e que você só vai descobrir morando depois de 6 meses. Aí pode ser uma coisa até complicadíssima, né? Mas enfim, a gente tenta se cercar e é isso. Isso de fato é um diferencial, Elis. Quando a gente passa esse orçamento e fala com os nossos amigos, né, os arquitetos que nos procuram e tal, a gente é uma construtora, então a gente tem uma equipe condizente com isso, né? É um outro serviço, é uma coisa mais ampla, uma coisa mais cuidadosa, né, mais profissional, enfim. Eu preciso de uma coisa mais low profile, às vezes a gente até consegue alcançar,
Mas em alguns casos não, melhor realmente você procurar só um empreiteiro, ou uma mão de obra um pouco mais enxuta para poder encaixar no seu cliente, natural, né? Nem todos os clientes a gente consegue atender por conta disso, né? A minha equipe mínima para eu poder entregar todo esse serviço que eu prometo, né, bem feito e bem arrumadinho, eu tenho uma equipe mínima, não dá. Menos do que, mas não dá para você tirar fulano, tirar ciclano, eu não preciso de um cara dentro da obra, eu vou ficar lá. Não tem como. A minha gestão, eu preciso desse cara dentro da obra, o teu olhar é diferente do meu, né, do meu engenheiro lá, por exemplo. E por aí vai, a gente já teve muitos embates assim com os clientes, embates positivos, né, e eles acabam sempre entendendo, não, de fato, principalmente aqueles que já vêm de uma frustração com reforma. Esses daí já vem meio gato escaldado, né? Meu Deus do céu, não quero nem saber. Eu quero te dar a chave e, né? E pegar depois, só. Deus me livre, já sofri demais e tal. Isso é uma coisa que a gente pegou muito cliente assim, como é que fala? Traumatizado, né, com isso. E uma das maneiras da gente estruturar esse business da construtora, eu estou falando muito da construtora porque acho que é até uma novidade aqui para nós da Cauí, né? Mas, enfim... que é uma tendência de mercado também, né? A gente vê muitos escritórios que estão indo para essa área. Não sei se é por causa só da baixa de projetos, mas está atuando bastante na área de construção. Eu acho que tem a ver não só com... Eu acho que não tem só com a baixa de projeto, mas tem a ver também com o montante, que foi o que o Samuel falou. Pô, a gente ganhava R$3.000 em projeto, mas percebeu que a gente ia ganhar uma porcentagem maior se fizesse a obra. E no final, o montante final realmente é maior quando você mexe com obra. Eu acho que também tem um pouco a ver com isso. Muita gente acaba indo, mesmo que sem querer, para a área de construção e gerenciamento de obra por conta disso, né? Sim. A gente vê exemplos tipo a Tia, que sempre atuou em projetos. Hoje ele é muito mais construtora do que a própria escritório de arquitetura. Isso. Mas é interessante isso. Isso foi uma coisa que a gente sentiu no meio do caminho mesmo, né? Que tinha uma margem de ganho maior, mas ao mesmo eu confesso para vocês que, na verdade, isso não foi o que pesou mais. Eu acho que o que pesou mais mesmo foi a dificuldade que a gente tinha de conseguir alcançar a qualidade da execução dos nossos projetos com as construtoras que tinham disponíveis para a gente usar. Por exemplo, a gente usou uma vez uma Lock, que é uma excelente construtora, foi ótimo. Mas era uma coisa enorme, não dá para colocar eles num projeto... Até porque eles não aceitam esse tipo de projeto, porque não vale a pena para eles. Então, é a mesma coisa, é aquela história que eu tava falando. Os caras têm uma equipe mínima para manter aquilo tudo. E, de fato, é compreensível, né? Assim como alguém ligar aqui e falar, faz o reparo do vaso sanitário que estourou aqui na minha casa. Não faz sentido para você. Mobilizar minha equipe mínima, não vale a pena. Chama o zelador. Dá 150 pau para ele faz, né? E da mesma maneira também, como o cara vai chegar aqui e falar para mim, eu tô fazendo um estádio de futebol lá em Guapirimirim da Serra. Você quer executar pra mim? Eu falei, cara, não dá, não tem esse porte. Essa cidade dá. Se fosse Guapirimirim, dependendo do tamanho, né? Guapirimirim, né? Não, mas eu vou fazer um novo Morumbi, vou demolir e fazer outro, meu amigo. Peraí, né? E a gente não tá nessa pegada ainda, né? E, obviamente, somos... não é nem uma questão de humildade, é uma questão de realidade, né? Não dá. Não, e é um mercado, é um nicho que não tem, que vocês estão, né, entrando, porque muito no nicho das reformas, às vezes é muito na gambiarra seria? Não alternativo. Tipo, não do tem... profissional liberal. Não é tão assim planejado, não é tão planejado, então vai muito contrata aqui um empreiteiro, depois, enfim. E vocês entram num nicho que tem essa necessidade da mesma forma, né? Uma escala pequena, média e tal. E que hoje as grandes construtoras, ou nem tão grandes, mas a maioria das construtoras acabam não teve interesse em atuar. Então, mas é isso mesmo, Elisa. Assim, a maioria dos nossos clientes hoje são pessoas físicas, né, que estão com apartamentos para reformar. São pessoas jurídicas, por exemplo, que têm escritórios. A gente acabou de terminar um escritório aqui no... Qual é o nome daquele edifício ali? Tomiotaque. Acabamos de terminar um ali. Então, é esse tipo de cliente, né? Então, a gente consegue... O cliente, pessoa jurídica, a gente consegue dar para ele uma segurança do budget que vai ser mantido, por aquela questão toda do financeiro, né? E a gente consegue ter um preço muito atrativo, porque apesar da nossa equipe, a gente ter uma equipe mínima para trabalhar, a gente não é uma grande construtora, então a gente consegue ainda assim ter um preço competitivo. Não conseguimos, por exemplo, ter um preço menor do que o empreiteiro. Isso é impossível. Mas conseguimos ter um preço competitivo com relação a grandes construtoras, né? E pessoa física, a gente consegue atrair muito
por essa questão da arquitetura, a gente ter essa ligação, ter essa afinidade, né? E mostrar para o cliente a importância de ter um gerenciamento do processo dele, a reforma do apartamento dele direitinho, bem feitinho. Não, vai custar mais caro do que eu contratar um pedreiro? Vai custar mais caro. Mas é outro serviço, você vai ter mais tranquilidade. Você vai ter menos pedra no rim, e por aí vai, né? Você vai ter menos em vez de 8, vai ter 3 só. Você vai ter menos úlcera, né? Não, porque uma reforma é sempre desgastante para todo mundo, né? Mas a gente tenta fazer isso ser o mínimo desgastante para o nosso cliente. Acho que depende também. Tem cliente que gosta, né? Então fica muito feliz em escolher material, né? Falar, eu vi um piso diferente, aí você fala, vai sair mais caro, mas tudo bem, sabe? Então é muito sussa trabalhar com pessoas que se satisfazem também brincando com que gostam de participar, obra, né? Mas aquela participação construtiva, né? A gente tem um cliente que a gente está reformando um apartamento dele no Morumbi, ele é do Rio de Janeiro. Então ele vem para cá, é um apartamento que ele está reformando para vender ou para alugar, né? Então ele vem para cá mensalmente ou de 15 em 15 e é uma delícia, é um cara jovem, super legal. Então a gente conversa com ele, brinca e tal, ele vê, dá os pitacos dele lá, fala, isso aqui eu queria que fosse assim, dá para melhorar, dá para mudar isso, tá ótimo, tá bom. E é muito leve, muito tranquilo. E essa tranquilidade que ele tem, ele falou inclusive isso pra gente, né? Ele falou, putz, tava até brincando com orçamento, não sei o que, vocês só me chamam pra pagar isso aqui, né? Aí a gente falou, não, mas não tem jeito, Satoshi, a obra Satoshi. Eu não sou seu cliente ainda. Não, eu ia falar o nome dele. Eu não tenho apartamento no Morumbi. Eu ia falar o nome dele, mas eu não vou falar. Então, cliente, mas é isso, tem que pagar, assinar o cheque aí. Aí ele tá falando, não, mas eu assino o cheque só pra não ter... pelo fato de eu não ter que ficar queimando meus neurônios aqui. Pede pra deixar um cartão pra contratar fulano, ciclano, beltrano. Não, ele vem, faz parte, né? só pelo fato de eu não ter que ficar me preocupando com o cara do gesso, com a pintura, que hora vai ser, eu faço isso com tranquilidade, é ótimo pra mim. Ele nem dá cheque, na verdade. Tem o jurídico dele lá que fala com nós e resolve, né? Mas enfim, isso é uma coisa que ele falou que gosta muito, que é essa tranquilidade. O cara tá no Rio de Janeiro, as coisas estão acontecendo, estão andando, e ele, de certa maneira, fica tranquilo. Mas uma coisa que eu acho legal é que assim, vocês enxergaram isso como um problema para vocês e vocês não resolveram simplesmente achar uma solução para vocês. Vocês perceberam que isso esse problema de achar alguma mão de obra que fosse executada do jeito que vocês queriam, não era um problema só de vocês, era para a maioria dos arquitetos que vocês conheciam, e vocês viram isso como um nicho para vocês não só solucionarem o problema de vocês, mas o de outros arquitetos. Então por isso que vocês estão hoje com a construtora, né? Porque vocês poderiam simplesmente ser uma equipe completa. Não, a gente executa nosso projeto porque a gente não confia ou percebeu que terceirizar isso não está dando certo. E ponto. Vocês começaram a entender que isso também dava problemas para outros arquitetos, outros colegas de vocês que viam esse problema na hora da execução, né? Então vocês enxergaram isso como um nicho. Eu acho que tem talvez dois pilares aí, né, que a gente se apoiou, né? Uma lacuna de mercado, né, que era essa necessidade ou essa falta, e o nosso know-how. O que a gente estava conseguindo fazer e o que a gente estava fazendo, a gente já sabia fazer isso. Hoje a gente sabe fazer mais. Amanhã a gente vai saber fazer mais ainda. Mas a gente já sabia. Então, cara, eu chamava um cara para fazer uma coisa que eu sabia fazer, ele fazia pior do que eu falei, alguma coisa dá para ganhar aqui, né? Até isso que eu ia te perguntar. Esse know-how de construção, vocês pegaram já enquanto Cauí. Vocês não, por exemplo, porque na época do Afonso, vocês não tinham esse know-how tão grande de construção, né? O Afonso ali foi muito interessante para a gente fazer o contato com grandes construtoras e enxergar grandes processos, né? Então, por exemplo, a gente trabalhou na reforma daquela FASM, que é a faculdade, não sei se é a FASM, Santa Marcelina, lá em Itaquera. Então a gente fez um projeto de requalificação lá da biblioteca, e eu lembro que eu participei um pouquinho daquilo, de como ia executar, e do próprio teatro, uma coisa que teve também um orçamento, a gente conversava com um monte de terceiros, né? Era uma coisa muito mais ampla, mas de fato a gente não chegava na minúcia da execução. Essa coisa de executar foi mais com a Cauí mesmo, com os pequenos projetos, apartamento pequeno, apartamento médio, apartamento grande, apartamento pequeno, médio, grande. Por aí a gente foi vendo que as soluções se repetem, na verdade, nesse meio, né? Basicamente a mesma coisa. E principalmente apartamentos entregues na planta. A gente inclusive está quase que dando start num terceiro braço da Cauí, né? Que seria projeto de arquitetura, o segundo construtor, esse terceiro que a gente está quase startando ainda, não começando, que é uma coisa para atuar somente com apartamentos entregues pela construtora, que é um padrão planta, né? Isso. Na planta. Então investimento. Isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai
focar num nicho de mercado ali que está baseado no tamanho, né, na metragem do apartamento. O tamanho é entre isso e isso. Isso ainda não está bem definido, eu não estou falando aqui porque eu não sei bem ainda. E a partir desse nicho aí, a gente vai atuar com um preço fixo, fechado, mínimo, que a gente consegue garantir uma margem de lucro pequena para ter uma grande quantidade, né, pegar muitos e garantir para o cliente uma qualidade, o prazo e o custo baixo. Ou seja, vai custar pouco porque a nossa ideia é pegar muito, vai ter qualidade porque a gente é uma coisa que a gente tem know-how para saber, para fazer e sabe como fazer. Ainda mais pegando uma coisa um pouco menor e frequente, isso vai ser tranquilo. Provavelmente vai ser para apartamentos menores. E vai ter um custo baixo, custo baixo eu já falei, na verdade. Falei do custo baixo, e o prazo, né? E vai ter um prazo baixo, porque também já é uma coisa formatada. Então, é como se o cliente fosse no McDonald's. Ele vai ter opções de personalizar, isso, mas tipo limitadas. Limitadas, exatamente. Mas eu só posso escolher esse. Para você pagar esse preço, se você quiser contratar a Cauí projetos, aí a gente faz um projeto customizado, vai custar muito mais. Mas a gente vê que isso também é uma necessidade de mercado, é uma brecha no mercado que tem ali, né? De pessoas que querem gastar o mínimo possível para entrar num apartamento novo e realmente e querem fazer rápido, porque senão já começa a pagar condomínio, começa a pagar um monte de coisa e o cara tá casando ali, enforcado, pagando financiamento, vai ter que pagar a parcela das chaves e tal, então é uma coisa mínima, né? E a gente viu que tem uma possibilidade aí também. E, enfim, seria um terceiro braço, né? Quase como uma empresa paralela também. Mas basicamente são essas. Como vocês trabalham o pós-venda? O pós-execução, o pós-atendimento? Então, a equipe que fica na obra, na verdade o engenheiro e o gerente, né? A gente tem 3 oficiais dentro da obra, né? Sim. O engenheiro, que ele não é full-time, ele é part-time, né? Ele passa esporadicamente alguns dias, né, na semana. Tem o gerente, que esse é diário, fica lá todos os dias, e tem o mestre de obras, que fica todo dia também, né? O gerente, sei lá, fica 80%, o mestre fica 100% e o engenheiro fica 50%, 40% do tempo na obra. Muito bem, essa equipe é a equipe que fez o mapeamento de todo o processo de execução e ela tem ali na mão, ao findar a obra, né, as necessidades do cliente, que eventualmente a gente tem um prazo para entregar por algum motivo específico, alguma coisa ficou pendente, sempre tem alguma coisinha, né? Putz, dá uma parede lá, né? Tipo, repintar uma parede, cabideiro, toalheiro do banheiro, sempre tem um negocinho, sempre tem um negócio, tem uma luz lá que não acendeu, o ar-condicionado que não funcionou, parou de funcionar. Aí essa equipe é a equipe que, principalmente o gerente, né, que mobiliza a mão de obra específica para dar esse pós-obra. E é sempre a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa. Mesmo dentro da garantia dos 5 anos que você tem que dar por lei. Até hoje a gente nunca teve, ainda, né, não nos chamaram para, depois de 1 ano, depois de 2 anos, para rever alguma coisa. Mas se precisar, seguramente não vai ser o mesmo gerente, porque, sei lá, pode ser que o cara que fez uma obra 5 anos atrás não está mais aqui. Mas vai ter o registro da obra dele aí, e eventualmente até uma coisa que surgiu por outro motivo lá, né? Deu um vazamento aqui no telhado que vocês nem mexeram, mas pode vir arrumar? Porque uma coisa que a gente sabe que acontece muito, que nem você falou do prédio que acabou de entregar, né? Que você vai lá e monta. Você sabe que como os apartamentos ainda todos vão passar por reforma, o prédio ainda não está assentado. E aí provavelmente daqui 6 meses tem que fazer uma nova pintura, tem que trincar azulejo, ver gesso. Aí isso vai fazendo até por isso que talvez a margem de ganho lá que você citou, talvez não possa ser tão baixa, né? Então, isso são questões que, na verdade, a gente sempre deixa aberto para o cliente. Isso, na verdade, independe da qualidade do nosso trabalho, né? Algumas questões independem da qualidade do trabalho de qualquer construtora. Se o prédio vai mexer, se vai haver, na verdade, essa movimentação e vai trincar, por exemplo, aconteceu isso em quantos? Aconteceu em 10 apartamentos. Então é uma coisa difícil, natural. Não tem como você botar essa conta depois em quem executou. A gente vai chegar lá, a gente vai voltar lá, não para fazer um reparo, mas para fazer um novo serviço. Aí é uma outra coisa. Agora, se houve um trabalho que no nosso... Mas aí não vale a pena para vocês, por exemplo, só ir lá para fazer uma pintura. Mas aí depende muito. Pode ser. Às vezes a gente só indica alguém para fazer isso, né? Ou às vezes a gente pode fazer também. Se é um cliente que já foi nosso e tal, a gente atende ele para fazer uma coisa pequena. Uma coisa, eu nunca trabalhei com essa pessoa, não é um cliente meu. Eu quero te chamar para vaso. Aí não, mas um cliente que eu já fiz a obra do cara, né? E tudo, conheço tudo lá, tem o decalque, né, de tudo que foi feito, aí sim, a gente consegue retornar e fazer. O negócio é não se furtar de você resolver o problema e mostrar para o cliente que há disposição em resolver a questão, é isso.
Mas enfim, eu acho que falei bastante aqui da Cauim, né? Mas De era a mim, ideia. da minha atuação, acho que é isso aí. Tá feliz. Tô satisfeito, tá rolando. Apesar das dificuldades do mercado aí que todos nós estamos enfrentando, né? A gente tá caminhando, tá rolando. Eu acho que a gente tá na expectativa para lançar esse terceiro braço aí. Vamos Pra ver como é que quando? vai ser. Acho que talvez pro próximo mês. Em julho a gente já consegue startar isso daí. Fazer uma campanha aí de divulgação legal em edifícios que estão... E aí vocês vão pegar o cara quando ele tá indo comprar. A ideia é pegar quando ele tá indo comprar o apartamento na planta, vocês já terem lá e o cara já saber vocês. Existem algumas estratégias dessa abordagem, né? Uma delas é essa, pegar o cara quando ele estiver procurando o apartamento. E aí a gente já... Mas de novo, é muito, muito volátil, né? A gente ainda está procurando um caminho certo. Mas a gente está com uma expectativa positiva quanto a isso. Vamos ver. Pode ser que não funcione depois, né? A gente entenda que é um business que não dá certo. Mas, até o presente momento, estamos apostando nisso. Vocês não estão indo no chute também, né? Vocês estudaram o mercado para entender essa necessidade. Só uma última consideração, né? Esse terceiro business, né? Vamos chamar assim, ele foi alvo de estudo do meu sócio, do Felipe, no mestrado que ele está, inclusive, que ele vai defender a tese dele amanhã, lá na USP, e que ele usou a Cauí como objeto de estudo e este business específico como objeto principal, né? Uhum. Então isso foi desenvolvido lá e era uma matéria de empreendedorismo e novos negócios e tal. Então foi desenvolvido lá junto com os professores, orientado, né, pensado. Então existe um embasamento, existe uma pesquisa de mercado, toda uma coisa que nos dá uma certa segurança, não sei se essa palavra é segurança, mas nos dá uns respaldos. Embasamento. Né? Que isso existe uma brecha de mercado para isso. Agora, como o mercado vai se comportar, como a gente vai conseguir inserir isso lá, são outros 500. Né? Uhum. Tem um tempo já que o mercado da construção tenta implementar o turnkey, né? Que é o que você contrata o projeto já sabendo quanto você vai gastar no final e só recebe a chave, né? Isso. Então é um lá processo. Fora existe isso muito muito claro. Tipo, quando o tempo que eu morei em Israel, eu fiz alguns projetos pro escritório que eu trabalhei, que era justamente isso. A gente só fazia o projeto, mas a própria construtora que estava subindo o prédio já estava fazendo as alterações que a gente fez no projeto do cara. Então, acho que até aquela incorporadora aqui, a U Inc, né? Sim. Eles estão começando a fazer esse negócio do it yourself, alguma coisa assim, tem a ver com o nome deles, mas justamente para na hora da construção o projeto já ser entregue do jeito que o arquiteto do cliente tinha projetado. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, né? Do cara comprar já querendo o negócio pronto com as pequenas alterações, sem aquele padrão que a construtora sempre entrega, que a gente sabe que costuma não ter uma qualidade tão boa, né? É muito para poder mínimo, né? Para servir para todos os apartamentos. Eles entregam aqui no Brasil o mínimo necessário, né? Por lei, né? É por lei, exatamente. Entrega o mínimo porque sabe que o cara vai mudar. Vai quebrar, né? Então não faz sentido. É isso aí. Mas essa questão do turnkey na verdade, talvez a tônica desse próximo trabalho, desse nosso terceiro business aí, né? Aí tira o cliente de todos os processos, né? Ele só vai ver quando receber a chave. Tipo os programas que a gente vê na TV, que o cara entra com os olhos vendados, abre e fala, que surpresa! Loucura! Na verdade, não seria bem com os olhos vendados. Antes ele já viu 3D, já sabe como vai ser a cor e tal, né? O projeto é aprovado. Mas é basicamente isso. No prazo super curto, né, processos super ágeis. Então a gente, por exemplo, para isso funcionar bem, a equipe é mais enxuta, né? Os processos são menos burocráticos. Porque tem menos aprovações, né? O dinheiro já está fechado. Então você ganha tempo absurdo. É isso aí. Essa coisa já está formatada aqui dentro do escritório. Então para a gente fazer isso aqui andar muito mais rápido. O projeto é muito mais simplificado, não tem um projeto executivo todo detalhado. E se você pega mais de um apartamento no mesmo prédio, isso ainda agiliza ainda mais, porque você leva o marmorista já, vai trocar a pedra, já leva 2 marmoristas, já leva o mesmo marmorista para fazer tudo, sei lá, no mesmo dia, sei lá. E você consegue redução no custo dos materiais por causa da quantidade, bem interessante. Prazo. É isso aí. Vamos ver, eu espero ter notícias positivas quanto a isso aí nos próximos meses, né? Mas acho que é isso. Da minha parte, para encerrar aqui minha participação, você aí que tá... Vou fazer o jabá, né? É claro. Plim, plim. Não, enfim, a nossa atuação é essa, né? A gente faz reformas de apartamentos, projetos de casas, de edifícios e tal. Na estádios parte pequenos. Estádios em Guarapirimirim. Pequenos estádios em Guarapirimirim. Quem tiver interesse.
projetos, fundamentalmente projetos de reforma de apartamentos e de casas, né? E a construtora, para você que é arquiteto e ouve aí o nosso podcast e já sofreu com essa dificuldade aí das empreiteiras, das construtoras e tal. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, eu acho que o Satoshi vai botar depois lá um link, alguma coisa aí do Samuel. Ou Mas do pode falar. Não, é que ele não sabe. O site, você vai falar o site? www.cauiarquitetura.com.br CAWY. E o Instagram? O Instagram é Cauí Arquitetura também. Não tem underline? Não tem ponto? Tem... Não tem underline, não tem ponto. Deixa eu ver com certeza. Passa uma no gaguejar. Vê, Satoshi, tem um underline, alguma coisa? Não, Cauí Arquitetura. Não. Então aí no Instagram tá Cauí Arquitetura. Aí lá tem a nossa equipe, tem algumas fotos dos projetos que a gente tem executado. E você que vai comprar um apartamento na planta, já procura nós aí. Cauí. Atende o Brasil inteiro? Não atende o Brasil inteiro. Só região Grande São Centro-Oeste, Grande São Paulo. Centro-Oeste. Não, a gente atende alguns. Só o Pantanal ali. Eu falei errado, Sudoeste, né? Falei besteira. Sudeste, exatamente. Não, é que a gente já atendeu alguns clientes ali. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Sudeste, Belo Horizonte. Continua sendo Sudeste. Mas não é uma. Nesse do apartamento da planta é só São Paulo. Só a cidade de São Paulo, nem o estado. É por causa da equipe também. Grande São Paulo. Para isso ser rápido e funcionar bem, tem que ser aqui, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí pelo espaço cedido. Obrigada a você. Agradece o convite. Aguardem que no próximo episódio vai ser o vai ser a DK. Não tem mais para o ímpar. Você tá preparado? Agora não tem mais para o ímpar antes de começar o episódio. Agora sobrou só eu, né? De fechar com chave de fenda, né? Eu acho que é isso aí, galera. Deixa eu só falar por último aqui, acho que eu falei errado, né? Corrigindo, errata. Instagram é Cauí Arquitetura. Não, tá certo. Tem o arroba na frente? Precisa falar o arroba? Não precisa. Instagram é Cauí Arquitetura e o site, quem quiser olhar também, www.cauí.com.br. Sem arquitetura. Errou o site. A gente mudou e eu tô meio confuso. Mas é isso aí. Domínio? E quem quiser mandar um e-mail, samuel@cauiarquitetura.com.br. É Cauí Arquitetura ou Cauí no e-mail? Cauí Arquitetura, o e-mail. samuel@cauiarquitetura.com.br. Tem 2 domínios. Vocês estão pagando 2 domínios? Tem vários, na verdade. A gente pegou todos que tinha de Cauí, é todo nosso. É isso aí. E é isso, foi muito boa a conversa, é bom saber, acho que a ideia desses 4 episódios dessa série é justamente a gente fala tanto sobre temas específicos quando a gente chama convidados e tudo mais, ou outros temas um pouco mais abrangentes, e a gente percebeu que a gente cada um trabalha num nicho bem diferente, não nicho diferente, mas de formatos bem diferentes, e por que não falar mais da gente e aprofundar nisso, né? Então acho que tá bem legal essa série, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Contato também pra gente, comentários, sugestões no e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Instagram podcast_arc2p. Segue a gente lá, comentem e nos ouçam. Valeu, galera. É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Uma historinha do começo do escritório. Quando a gente começou e criou esse nome, a gente foi lá procurar os sites, mas isso que tinha você falou. A gente falou sobre isso no episódio de garrafa de PET. Não, era de lata que chamava Cauí, nem no Brasil era o negócio, lá não sei da onde, lá e bloquearam a gente. Mas você não era no Brasil? Mas pra gente pegar o domínio .com, né? Teve algum embaraço lá, né? Enfim, essa empresa já não... Mas agora é bom, porque tem vários ponto alguma coisa, né? Não, era só .com. Não, eu achei uma sacanagem, porque era um nome, mas não tinha nada a ver com a nossa atuação. Você pode colocar .arc, Samuel. Samuel, né? Para de confundir meus clientes.